A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. Programa que é focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. E vamos à Palavra de Deus. Foque, concentre-se na solução, que está no Evangelho de João 11:21. E diz assim a palavra: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Marta, ela não via a solução. Ela olhava para o túmulo de Lázaro e não para Jesus. Ela atentava para as pessoas, os incrédulos que choravam, e não olhava para a palavra do Senhor. E o Senhor que passou 4 dias dizendo que ressuscitaria seu irmão. O Senhor, ele solucionava e soluciona tudo, porque tanto naquela época não olhava, como até hoje ele não olha para a adversidade, porque focava e ainda foca o tempo inteiro para a solução. A solução, ela não está no problema, está fora dele. A solução está com o Senhor, está na palavra de Deus. Então, olhe e busque lá na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta e solução para tudo. Nunca, nunca duvide disso. E nunca duvide também da palavra de Deus. Nunca duvide de Deus. Pedro, quando desceu do barco, olhando para Jesus, ele até andou sobre as águas. Mas quando tirou os olhos do Senhor e atentou para o vento, começou a afundar. Tenha o olho bom, tenha visão seletiva, visão espiritual, visão de Deus. Não olhe só para o problema. O Senhor vivia focado na bênção, no milagre, na solução. A Bíblia é um livro de soluções e não de problemas. A palavra descreve situações ruins, difíceis, de tribulações, mas sempre traz as soluções. Busque lá, olhe lá, veja as promessas. As promessas de Deus são soluções futuras, mas para aquele que crê nelas. Quem crê nas promessas vive a solução agora. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, ela gera vida e é eficaz. Ela traz a solução, ela resolve. Irmãos, quando nós passamos por dificuldades, por problemas, porque todos nós temos, não é porque nós somos filhos do Senhor, estamos buscando fazer a vontade do Senhor que nós somos imunes. Não, nós passamos por dificuldades, lutas, batalhas, problemas, mas busque as respostas para o que está acontecendo na palavra do Senhor. Vai na igreja, coloque diante do Senhor: Senhor, está acontecendo isso, e o Senhor, através da revelação da palavra, vai estar falando com você. Não se concentre no problema, se concentre na palavra de Deus, que é a solução do seu problema. Vamos orar? Nosso Deus, querido e amado Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pela revelação da Tua Palavra, de que a Tua Palavra é solução para as nossas vidas, para toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer tribulação, que nós, colocando os problemas nas Tuas mãos, o Senhor resolverá. O Senhor nos mostrará a atitude que devemos tomar, em o nome do Senhor Jesus,
Então nós pedimos, Pai, que possamos conhecer, crer e obedecer a Tua palavra, para assim desfrutarmos das bênçãos que o Senhor já tem prometidas para nós, as bênçãos que o Senhor já tem preparadas e separadas para cada um de nós, quando obedecermos a Tua voz, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor e pedimos, aumenta a nossa fé, para que possamos crer cada vez mais e mais na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, convidamos a todos para que continuem conosco, para ouvir uma pregação que foi levada lá em nossa igreja, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a Tua glória vive em mim. O que você prefere? Prazer do mundo ou bênção de Deus? Se preferir o prazer do mundo, da carne, vai se perder, vai se corromper, vai ser destruído pelo inimigo. O espírito, ele quer a palavra, mas a carne quer os prazeres do mundo. O espírito quer perdoar, mas a carne não consegue perdoar. Ela guarda mágoa, ela guarda rancor, ela é fraca. O espírito quer orar, mas a carne quer assistir TV, ou alguma outra coisa qualquer. O espírito quer que a pessoa venha à igreja, mas a carne quer ir para outros lugares, quer ir para o shopping, para as festas. É isso, irmãos. Nós estamos aqui porque nós tivemos uma vitória do espírito sobre a carne. Aqueles que foram derrotados pela carne estão em casa vendo TV, né, ou vendo qualquer outra coisa. Esses são feitos aqueles que têm um compromisso e estavam impossibilitados. Mas aqueles que tinham a possibilidade de vir e não vieram, eles foram vencidos pela carne. E aqueles que vieram foram guiados pelo Espírito. E vão ser abençoados, porque ouvem a palavra, recebem a oração. Entendam? Mesmo pessoas sabendo, eu preciso ir na igreja, eu preciso orar, eu preciso louvar, eu preciso ouvir a palavra, e não vem, é porque a carne está dominando ela.
A carne está dando uma surra no espírito dela. O espírito quer vir, mas a carne não. A carne quer moleza, quer prazer, quer comodismo. E ela não vence. Entende? Os perdedores do mundo são aqueles que deixam a carne dominar o espírito. Irmãos, o espírito quer a palavra, mas a carne quer prazer do mundo. Agora, o espírito leva à salvação, a carne leva à perdição, né? A solução, qual é a solução? A solução é enfraquecer a carne, né? E o seu mal, o mal que habita nela, e fortalecer o espírito e o bem que habita no espírito. Mas a gente fala de carne, mas afinal de contas, o que é a carne? Ah, eu sei, pastor. É patinho, alcatra, né? Picanha, é isso que é carne. Não, irmãos. Sabe o que é carne? A carne é a vontade humana, os desejos humanos, as emoções humanas e os sentimentos humanos. As emoções, os sentimentos, a vontade da sua carne, os desejos não podem comandar a sua vida. Quem deve comandar a sua vida é o Espírito, através da palavra do Senhor. Entendam, a vontade sua que concorda com a palavra, aí não é carne. Mas a maioria da sua vontade, de prazeres desse mundo, que conflitam com a palavra, é carne. A maioria das emoções, dos sentimentos é carne. Não pode estar dirigindo a sua vida. Por exemplo, o Espírito sabe que tem que perdoar, mas a carne, com aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de mágoa, que leva até a emoção, não consegue perdoar. Ou seja, a carne venceu, e a pessoa não vai ser perdoada por Deus, porque aquele que não perdoa não é perdoado. Entendo, irmãos, está na hora de nós comandarmos a nossa vida, colocando o Espírito de Deus, colocando a palavra de Deus, comandando e não a nossa vontade. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, diz o Senhor. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. É o Espírito que dá vida a nós, que vivifica. É a revelação do Espírito, não é isso? A letra é morta, mas o Espírito é que vivifica. O Espírito é que traz vida. O Senhor Jesus era Espírito, é Deus. Mas o Espírito, o Verbo, se fez carne para fazer a obra aqui. Para fazer a obra aqui tem que estar em corpo humano, com mente humana, com pensamentos, emoções humanas. Mas ele diz que o Espírito é quem traz vida, e a carne para nada se aproveita. Então não seja guiado pela sua vontade, não seja guiado pelos seus sentimentos, não seja guiado pelas suas emoções, não seja guiado pelos prazeres do mundo, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, seja guiado pela palavra do Senhor. O Espírito deve comandar a nossa vida, para que nós tenhamos bênção e bênção em abundância. Entenda, irmãos, quando alguém te provoca e você está na carne, sai briga, e você perde e o outro também perde. Mas quando você está em espírito, não tem briga, você dá outra face, né? Quando você está em carne, é olho por olho, dente por dente. Quando você está em espírito, é perdão, é caminhar 2 milhas, né? Se alguém te roubar a capa, né, te roubar as vestes, entrega a capa também. Mas se estiver na carne, não, eu custei para pagar essa capa aqui, eu vou para cima dele. E aí o que acontece, irmãos? Perde a vida, traz desgraça. Ande em espírito, irmão. Nós temos que andar em espírito. E é por isso que eu digo, por favor, ninguém atire o sapato em mim e nem a bolsa. Eu questiono muito
esse pseudo sucesso que a música gospel está fazendo aí no mundo. Irmão, o Globo colocando o cantor gospel, começa a olhar com uma maneira diferente. E você vai ver que a grande maioria desses cantores estão na carne, não estão no espírito. Irmãos, é só ver as declarações dele, ver como é que eles se comportam, né? Fica pula-pula. Quem está em espírito dobra o joelho, não fica pulando. Ah, pastor, mas o senhor é arcaico, é radical. Eles estão trazendo evangelho. Não, nada, irmãos. Ao invés de levarem o evangelho para o mundo, estão se contaminando com o mundo. É o contrário. Satanás é astuto, irmão. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado. Aquele que anda em espírito, ele resiste à tentação. Aquele que está na carne, na primeira tentação cai. O rei Davi, irmão, estava numa carne danada. Não foi nem combate, nem orou, estava dormindo, acordou tarde. Veio a tentação, irmão, ele caiu com Betseba. E depois ainda mandou Urias para frente de batalha para assassinar. Estava numa carne tremenda, não estava em espírito. Mas quando ele estava em espírito, irmãos, ele derrubou um gigante, né? Venceu o leão e o urso. Entendo, muita gente no começo, ela começa na carne, depois ela começa a ficar mais espiritual, mais em espírito. Aí quando ela está bem em espírito, ela começa a se achar o dono de tudo, cai na carne de novo. Irmãos, toma muito cuidado. Tem muitos homens de Deus que caíram, sucumbiram pela tentação da carne. Você sabe disso, irmão? Alguns até foram presos por causa de tentação na carne. Não estavam em espírito, irmãos. Agora, nós não podemos apontar o dedo, porque essa luta interior se trava também dentro de nós, irmão. Quantas vezes você quis fazer alguma coisa que dava prazer e não fazer aquilo que dizia a palavra? Quantas vezes você ficou acomodado num determinado lugar, sem fazer às vezes nada, e não veio na casa do Senhor orar, louvar e adorar a Deus? Irmãos, nós temos que colocar a carne no seu devido lugar, sobre o comando do Espírito. O Espírito deve comandar a nossa vida. É uma guerra, irmãos. É a guerra entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, traz bênçãos. Mas a nossa vontade, irmãos, traz prazeres momentâneos que depois trazem uma perda enorme. Para o Espírito comandar a carne, tem algumas direções. Primeiro, tem uma solução temporária. O nome é jejum. Quando você jejua, você tira o alimento da carne, e quando você ora, você alimenta o espírito. Porque jejum sem oração é regime, né? Se jejum tornasse a pessoa mais espiritual, as top models seriam as mais espirituais do mundo, né? Porque elas comem uma folha de alface, comem pouca coisa, vivem em jejum. Mas o que traz a pessoa a crescer em espírito e abater a carne é oração e jejum. A oração alimenta o espírito e o jejum tira o alimento da carne. Vícios têm cura. Em João 8:36 nós lemos: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este versículo nos revela que a libertação plena e verdadeira só é possível se o nome de Jesus e a sua palavra libertar. E não há impedimentos para a libertação através de Jesus. Concluímos então que vícios têm cura, através do nome e da palavra de Jesus. Mas o que são vícios? Vício é um consumo repetitivo e compulsivo de algo prejudicial à saúde mental e à saúde do corpo. É uma doença da mente que leva à dependência de consumo ou à prática de algo prejudicial, ou seja, o viciado não controla a sua mente. Quais são as causas dos vícios? O vício de drogas, álcool, cigarro, prostituição, pornografia e outros mais são causados pela ação de um espírito,
Um espírito que domina a mente e controla a vontade permanente ou momentaneamente da pessoa. Como é feita a cura do vício? A cura do vício se inicia com a saída desse espírito, através da oração, através de ordem, através de expulsão em nome de Jesus, que ele saia. Por exemplo, eu ordeno em nome de Jesus, espírito do vício, saia dessa mente já. Esta oração, essa determinação deve ser repetida sempre, todos os dias, a toda hora, até a libertação total. Como se conclui a cura? A libertação, a cura do vício só é plena e definitiva quando a mente de onde o espírito foi expulso for revestida, blindada e preenchida com os ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos, com a palavra de Deus. Se não houver uma blindagem da mente com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, o tal espírito ele pode voltar, trazendo as recaídas. Em Lucas 11, de 24 a 26, nos revela que quando o espírito imundo sai da mente de alguém, ele tenta voltar. E se a mente estiver vazia, ele volta com reforço. Mais 7 outros espíritos. E a situação da pessoa fica pior do que a anterior. Como agir para a cura dos vícios? Todos os dias, a todas as horas, todas as vezes que for tentado e compelido a usar drogas ou o objeto do vício, orar. Espírito do vício, em nome de Jesus, saia da minha mente agora. Repetir esta ordem até a vontade, até a fissura passar. E depois, leia passagens de cura, de libertação que estão nos 4 evangelhos. Ouça a pregação da palavra de Deus. Vá a igrejas pentecostais. Ouça as mensagens do nosso site www.deuseapalavra.com.br. A mente deve ser preenchida, deve ser revestida, deve ser blindada com a palavra de Deus. Não pare de expulsar o espírito do vício e não perca oportunidades de ler, ouvir, crer e praticar a palavra de Deus, principalmente os 4 evangelhos. Como saber quem está liberto, quem está curado do vício? A pessoa liberta passa a ter nojo, a ter asco das drogas, do cheiro do álcool, do cheiro do cigarro, e se tentar usar, passará até mal, e não terá o falso prazer. Vícios têm cura. Persevere nos ensinamentos apresentados, constate o resultado e testemunhe para a glória do Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha
a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar da minha recompensa é a tua glória viva em mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero. Existe salvação pro perdido. Senhor, diz, formoso. Saiba que existe salvação. Tire a máscara do pecado. Tire a mentira que está instaurada no seu coração. Jesus Cristo tem o perdão e a salvação para você. Tua graça invade-me, invade-me. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.